Graça e a paz do Eterno te alcance neste dia, aonde quer que você esteja, amém? A palavra que o Senhor quer compartilhar conosco hoje está em 1 Pedro 3:8, que diz assim: Concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar. Demonstrai compaixão e amor fraternal, sede misericordiosos e humildes, não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Portanto, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou os espíritos em prisão, os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio das águas, que prefigurando o batismo, agora também vos salva, o qual não é a remoção das impurezas do corpo humano, mas sim o resultado de uma boa consciência para com Deus por intermédio da ressurreição de Cristo, o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus, e a ele estão sujeitos todos os anjos, autoridades e poderes. Amém. Hoje Deus quer falar conosco sobre a importância de sermos transparentes, e inculpáveis como igreja, como corpo de Cristo, tendo sempre o melhor procedimento possível, sendo cristãos que vivem como cristãos e não apenas que falam, como a palavra do Senhor diz, que arrotam santidade, mas no seu lar é pior até do que uma pessoa que nunca conheceu o Senhor, Então não podemos viver dessa forma, amém? Muitas vezes nós, ao invés de aproximarmos as pessoas de Cristo, nós afastamos elas, Muitas vezes não entendemos porque os parentes, o filho, o marido, por que alguém não quer, alguém que a gente ama, não quer seguir a Deus, não aceita quando nós falamos do Senhor para eles, não entra na cabeça deles o plano da salvação e tal, E a gente não entende, mas é porque muitas vezes nós, por falta de sabedoria, afastamos essas pessoas, criando dentro delas um ódio até pela igreja, como um templo, como um corpo, Pessoas que não querem mais estar buscar Deus em templos, Preferem mexer em rede social e ver pela televisão, não querem mais estar na igreja,
devido aos escândalos, devido à forma também com que nós nos pronunciamos e falamos do amor de Jesus e também da forma como muitas vezes nós nos comportamos, né? São N fatores que eles observam em nós, né? As pessoas que estão no mundo, que não conhecem o Senhor, né? Eles muitas vezes não vê Jesus em nós, e não acha necessidade, porque ele pensa assim, como que eu vou ser como essa pessoa se essa pessoa é pior do que eu, né? Então o Senhor, com todo amor, com todo carinho de Pai, nos convida a tomarmos mais cuidado com a forma com que nós nos portamos, né? Diante da sociedade, e que nós sejamos referência não só daquilo que nós falamos, mas daquilo que nós fazemos também, amém? O Senhor fala assim, que nós não devemos ser pedra de tropeço, e aquele que não ajunta, espalha. Então, se você não está juntando pessoas ao Senhor, com certeza você está espalhando, né? Porque mesmo que você não faça nada para poder espalhar, o fato de você não fazer nada para juntar, você está espalhando, né? É o Senhor que diz isso na palavra dele. Então, Deus quer que se a gente for criticado, se a igreja amada dele for criticada, que seja criticada pelo amor reverente ao Senhor, pela submissão, né? Por sermos loucos por Cristo, apaixonados por Cristo. Que esse seja o motivo da crítica, né? Que eles se incomodem ao ver Jesus em nós, né? E porque Deus fala assim que quando eles atacam um cristão, né, pessoas más atacam cristãos, eles atacando o próprio Jesus, não é que eles atacam a nós, né? A nossa luta não é contra a carne, né, mas potestades, né? Então, o Senhor nesse dia nos chama a isso, a refletirmos mais sobre a nossa conduta, como nós falamos de Jesus para as pessoas, né? Nós falamos com amor, com carinho, como ele nos chamou, ele chamou a gente com amor, com carinho, né? Então é assim que nós devemos proceder, ou nós devemos apontar o dedo, né? Julgar e tudo mais, colocar fardos, né? Como os sacerdotes da época de Jesus, né? Que exigiam uma santidade do povo, uma santidade, uma obediência a usos e costumes e velha aliança e não sei mais o que. Colocava esse jugo de servidão sobre as pessoas, mas nem eles mesmos obedeciam isso, né? Então a gente não pode acusar o outro de nada, né? Em relação a usos e costumes, por exemplo, a palavra do Senhor diz assim, que aquele, por exemplo, que ele come carne para a glória de Deus, que você não se meta. A palavra do Senhor diz, não é eu que estou falando, a palavra do Senhor está dizendo que aquele, por exemplo, que come um determinado alimento para a glória de Deus, porque ele está honrando Deus com aquele alimento, então que você que não come, não se meta. Da mesma forma, aquele que não come, mas não come para a glória de Deus, né? Ele fala assim, em específico, né? Que aquele, por exemplo, que come um determinado alimento, come só verduras, por exemplo, né? Para a glória de Deus, amém, ele está fazendo aquilo para a glória de Deus, ele acredita que aquilo Deus se agrada daquilo e Deus vai se agradar porque ele está fazendo para Deus, né? Mas aquele, por exemplo, que acha que não, que ele tem que comer de tudo, amém, ele está fazendo para a glória de Deus. Então, desde que seja para a glória de Deus, que nós não venhamos apontar o dedo e dizer que ele está certo, que ele está errado, amém? O que nós temos que fazer é falar do amor de Jesus, né? E temos um bom procedimento, não só de palavras, mas de atitudes também, amém? Então, em nome de Jesus, que você receba essa palavra no seu coração, essa palavra direto do Senhor para o nosso coração, do nosso Paizinho precioso. E o Eterno te ama, tenha um dia abençoado, em nome de Jesus, amém?